primeira segunda-feira do mês, hoje é a primeira terça-feira do mês, e a gente não pode deixar começar o mês sem falar sobre planejamento mensal, porque nós estamos já na metade do ano. Estando na metade do ano, a probabilidade de a gente abrir mão das coisas que a gente se comprometeu a fazer lá no início, ou de a gente abandonar essas coisas importantes por coisas totalmente circunstanciais, é muito grande. Essas probabilidades disso acontecer, elas colocam a gente muito mais perto de um problema do que de uma solução. E nada é uma certeza absoluta. Só que o fato de eu não ter uma certeza absoluta não significa que eu não posso tocar ficha naquilo que eu posso controlar. Tem muita coisa que a gente pode controlar e a gente acaba não fazendo. E aí, às vezes a gente vai lá e se compromete. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou treinar, eu vou me alimentar melhor, eu vou estudar, eu vou me matricular, eu vou vir para a comunidade, eu vou começar um processo de mentoria, e no fim a gente não faz isso. Por que a gente não faz isso? Porque a gente começa. Mas não tem como garantir. Mas e se eu não tiver resultado? Mas e se eu não tiver suporte? Mas e se a minha rede de apoio não estiver lá? Mas e se? E se? E se? E a gente começa a se colocar muito naquilo que a gente não tem certeza, e aí sai daquilo que a gente pode controlar. Tem 4 perguntas específicas que eu separei para vocês se fazerem neste momento agora. Porque eu estou entendendo que vocês não fizeram bem o planejamento mensal ou fizeram sem uma metodologia muito coerente. Então agora, às vezes de uma forma meio intuitiva, digamos assim, que é coerente, mas não é sofisticada. Então eu separei essas 4 perguntas que eu quero que vocês, assim, quem for assistir depois gravado, pause aqui agora a aula e escreva suas respostas. Como eu quero estar no início do próximo mês? Hoje é dia 6 de junho, então lá no dia 6 de julho, como eu quero estar? O que eu quero que tenha mudado na minha vida? Esse é o tipo de coisa que gera resultado. Eu não posso começar o meu planejamento mensal partindo do princípio de que eu vou encher aquilo ali de coisas e depois a gente vê. Não é assim que funciona. Eu preciso primeiro saber o que está acontecendo para tomar decisões estratégicas. Até porque muitas daquelas coisas que a gente vai se propor a fazer são coisas que vão gerar soluções para problemas que a gente tenha hoje. Lembram da aula sobre gestão de crise, que foi a penúltima aula? Eu não posso começar, esse meu MBA está muito ruim, eu vou fazer outro. Não! Primeiro eu resolvo este, depois eu faço outro. Por quê? Não dá para começar um planejamento mensal sem olhar para o que já está estabelecido. Eu preciso saber que daí volta a questão das coisas que eu não posso controlar. Vai ter feriado, controle eu ou não controle eu, queira eu ou não queira eu, vai ter feriado. E isso impacta não só na gente, mas nas outras pessoas. E nós vivemos no coletivo. Então, mas para mim tanto faz, mas se para as outras pessoas fizer diferença, isso significa que vai impactar o teu trabalho também. E, consequentemente, os teus demais projetos, porque tudo anda junto. Então, primeiro, marquem na agenda e já marquem o que tiver de tarefinha. Dia 12 é dia dos namorados, tem que reservar um restaurante, tem que, comprar presente, fazer não sei o quê. O que vai ser? Muitas vezes até uma coisa que a gente não faz porque não tinha tempo, agora a gente vai conseguir começar a fazer porque fez essa estruturação macro. Então, olhem para isso com bastante estratégia. Então, não dá simplesmente para ficar marcando reunião, encontro, reunião, encontro, reunião, encontro. Não dá. A gente precisa entender as tarefas, certo? Por exemplo, se hoje eu não estivesse aqui dando aula, se eu tivesse só tarefas, estava tudo resolvido. Esse barulho não era problema nenhum. Mas é um agendamento. E se eu não tivesse essa clareza, talvez daqui a pouco eu marcasse um outro agendamento depois das 10h30. E aí, o que eu ia fazer com um agendamento atrás do outro, esse monte de tarefa? Não dá, porque as tarefas, elas são importantes. As tarefas, elas foram desenhadas lá no meu planejamento anual. Elas são tarefas que me trazem resultados para as metas que eu criei. Então, é acompanhamento. É o acompanhamento que muda tudo, certo? Eu preciso manter isto no meu radar. Porque sem acompanhamento não há resultado. E é por isso que eu separei para a gente revisar essa ferramenta e essa metodologia hoje, o planejamento descritivo e o movimento estratégico. Porque são eles que vão nortear a construção do hábito de seguir fazendo acompanhamentos produtivos, de não deixar algo para ficar muito solto, de o meu planejamento realmente representar aquilo que a minha vida é naquele momento, e não ficar uma coisa solta, eu escrevi, mas o que acontece de verdade é outra coisa. Eu até tenho agenda, mas eu escrevo mesmo no meu bloco de notas. Eu digo, mas para que então? Então vamos separar e usar as ferramentas de forma assertiva. Sem acompanhamento não há resultado. Planejamento semanal é sim
muito importante para o planejamento mensal e é isso que eu tô falando para vocês. Tirem dúvidas. Não, olha aqui, ó, se chegar a semana que vem e vocês estiverem me dizendo que não fizeram planejamento de junho, meu Deus. Mas a gente vai falar sobre isso de novo, provavelmente no mês que vem, para o movimento estratégico semestral. Mas eu não quero que vocês cheguem no movimento estratégico semestral sem tudo isso que a gente fez hoje. Isso é muito importante, isso é um preparo, isso vai gerar resultado. Certo? Vejo vocês na próxima terça-feira às 9, se tudo der certo na minha casa ou de qualquer outro lugar, porque, né, a gente já teve do hotel, tá tendo daqui hoje, teve até do meu quarto aquele dia que deu problema. Então, o que importa é que a gente vai estar aqui toda terça às 9 juntos, aprendendo sobre formas de gerir melhor a nossa rotina e os nossos projetos. Certo, produtivos?